Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e vou começar, por essa nossa nova etapa de vídeos novos aqui no canal, por um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu recebo tanto aqui nas redes sociais muitas perguntas a respeito, como também nas nossas aulas que a gente dá por aí de palestras, cursos. As pessoas, tanto os profissionais de saúde, como também as pessoas de um modo geral, estão muito confusas dessa nossa linguagem em relação à nutrigenômica, à nutrigenética, teste genético, o que é, para quem solicitar, para quem não solicitar. Então eu separei aqui as cinco maiores perguntas que eu recebo, as perguntas mais frequentes, para a gente poder discutir e a gente explicar o que é e o que não é o teste genético, enfim, poder tirar dúvida e principalmente não gerar conceitos que sejam mitos, porque eu vejo muito por aí as pessoas falando, isso é mais uma moda, isso não tem nada disso. Primeiro ponto importante, eu já fiz vídeos aqui explicando o que é a nutrigenômica e o que é a nutrigenética. Ela é uma ciência estudada há muitos e muitos anos. Hoje, mundialmente, a gente tem a Sociedade Internacional de Nutrigenômica e Nutrigenética, que consegue reunir tudo que a gente tem de publicação e agrupar todo esse conhecimento. Por isso que eu estava no congresso, que eu coloquei aqui também no canal, quando eu estava lá no congresso. Existe a Organização de Nutrigenômica, que é daqui da Europa também. Então, existem vários grupos de pessoas, de pesquisadores que estudam seriamente esse tema. Então, e aí o que acontece? E para que é tudo isso? Tudo isso e esses novos conceitos, eles surgiram da necessidade da gente personalizar as nossas recomendações. A nutrição, ela já passou daquela fase em que a gente fazia as recomendações generalizadas. Todo mundo vai se beneficiar comendo grãos integrais, coma tantas porções de frutas e de cereais ao dia que você vai estar saudável. Não é isso, a nutrição já passou dessa fase, a gente sabe que as recomendações elas são individualizadas e hoje em dia a gente já tem ferramentas de como personalizar. Uma dessas ferramentas é o teste genético. E o que a gente avalia no teste genético? No teste genético, a gente avalia algumas variantes genéticas daquilo que a gente herdou dos nossos pais, que pode justamente estar relacionada com essas diferentes respostas. Só que isso não é tudo, porque algumas pessoas confundem, que eu até coloquei aqui, uma das perguntas mais frequentes eu vou conseguir ver tudo, saber tudo sobre minha vida com o teste genético? Não, você consegue saber bastante coisa, você consegue identificar as suas tendências para doenças ou para algumas situações, mas aquilo não é a única resposta para determinadas condições que você apresente. Tanto que a gente costuma falar assim, a genética não é destino, não é por causa de um gene, de uma alteração genética que você vai desenvolver aquela doença necessariamente. Mas sim, essas variantes genéticas, elas têm um peso no risco de desenvolver um problema, no risco de compulsão alimentar, no risco de desenvolver obesidade, no risco das pessoas que falam assim, poxa, mas eu nem como tanto assim e tenho uma facilidade para engordar, ou aquelas que falam assim, poxa, mas eu me esforço tanto para ganhar massa muscular e também não consigo ganhar peso. Enfim, tudo isso a gente tem tendências. E o que a gente faz com o teste genético? A gente tenta identificar no teste genético essas tendências e aí sim promover recomendações individualizadas com base nisso. Mas a gente sabe que tem também a influência de milhões de coisas. A microbiota, a composição das bactérias no seu intestino, todo o seu histórico ao longo da vida interfere muito. Então, o teste genético ele é uma das ferramentas que a gente utiliza. Não é por causa de um único gene ou só de ver o teste genético que a gente vai conseguir personalizar 100% baseado no teste genético, que isso é um grande erro. Das pessoas que fazem o teste genético, elas recebem o laudo e lá no laudo está dizendo assim, você é bom metabolizador de carboidrato. Mas se a pessoa tem uma série de outras complicações e outras condições metabólicas, talvez ele naquele momento não esteja metabolizando tão bem o carboidrato. Ele pode se tornar um bom metabolizador,
lá na frente, mas naquele momento, por algumas condições que o profissional avaliou, ele não está conseguindo metabolizar bem o carboidrato. Então, por isso que é muito importante o olhar do profissional em saber interpretar o teste genético, que essa é o grande desafio hoje, é conseguir entender essa nova linguagem e conseguir saber como interpretar isso, porque o laudo de um laboratório, de um teste genético, às vezes ele é bastante confuso, por isso que o profissional ele tem que entender bastante, tá? Então, vamos às perguntas que eu mais recebo. Uma das perguntas mais comuns é possível identificar intolerâncias e alergias alimentares? Então, o teste genético, como eu falei, ele verifica tendências, ele não é de diagnóstico. Então, no teste genético eu não vou diagnosticar uma pessoa intolerante à lactose, intolerante ao glúten, nada disso. A gente consegue identificar frações de risco, peso do risco de desenvolver uma intolerância à lactose. Às vezes a pessoa pode estar lá dizendo, olha, você tem uma variante de risco aqui para intolerância à lactose e, no entanto, a pessoa não apresenta nenhum desconforto ainda. E aí a gente trabalha com isso para que a pessoa não venha desenvolver nenhum problema se ela tiver o excesso do consumo de leite e derivados. Do mesmo jeito ao contrário, às vezes a pessoa não tem nenhuma variante genética ali para a intolerância à lactose, por exemplo, e ela, no entanto, está apresentando, porque foram outros fatores que estiveram envolvidos ali no desenvolvimento daquela intolerância, tá? Então, o teste genético não identifica intolerâncias e alergias, identifica a sua tendência e a sua forma e a sua capacidade de metabolizar nutrientes, sua capacidade de interagir com os nutrientes, tá? A segunda pergunta, que eu acho que também essa meio que tá quase top 1, assim, de mais perguntada, é isso entre os profissionais, principalmente, que é qual o melhor laboratório para se fazer um teste genético? No Brasil, a gente já tem vários laboratórios que são nacionais e tem laboratórios também que representam testes genéticos de outros países, seja daqui da Europa ou seja dos Estados Unidos. Então, assim, para quem já fez os nossos cursos ou para quem já conhece a gente lá do Epigenes, sabe que o melhor laboratório é aquele que vai nos trazer maior quantidade de informações, mas que são informações relevantes para o nosso paciente. Então, não adianta nada também eu ter um monte de informação que eu não sei o que fazer com essa informação, que eu não vou saber como interpretar e como aplicar isso de uma forma mais objetiva. Então, vai depender, o melhor teste genético vai ser aquele que se aplica melhor ao seu paciente, porque a gente tem diversos tipos de laboratórios com diversas quantidades de genes que vão avaliar diferentes panoramas metabólicos. Tem testes genéticos que avaliam todos os genes relacionados com o processo de detoxificação, tem laboratórios que trabalham mais com genes relacionados com o processo da obesidade. Então, enfim, existem vários caminhos que você pode trabalhar e, para isso, você precisa conhecer o que o laboratório traz para você de informações e saber se realmente vai ser importante para aquele caso específico. Porque se aquelas informações elas vão ser realmente relevantes para o seu paciente. E óbvio que quanto mais a gente vai conhecendo os polimorfismos, a gente vai conhecendo os genes, mais a gente vai conseguindo aplicar de forma mais precisa e específica e entender de uma forma global o paciente. Então, existem vários. Lá no nosso curso do Epigenes, que eu falei sobre ele no vídeo anterior, vou deixar aqui também o nosso site. No nosso curso, a gente fala de todos os laboratórios. A gente tem casos clínicos de todos os laboratórios, que são os mais utilizados lá no Brasil, que é o que a gente realmente pode solicitar lá. Tá? Então, isso é uma pergunta super comum e é sempre essas mesmas respostas, né? A gente sempre utiliza alguns específicos que a gente acaba solicitando mais porque trazem um pouco mais de respostas que cabem melhor nos nossos casos, tá? A terceira pergunta é essa que eu já até mencionei, que é se eu vou conseguir saber tudo sobre doenças raras, cânceres, enfim. Alguns genes e alguns polimorfismos, nós como nutricionistas, nós não podemos solicitar avaliação. Então, a gente avalia genes relacionados ao metabolismo, genes relacionados com nutrientes, alguns genes relacionados diretamente com câncer ou outros tipos de doença mais raras,
a gente não solicita. A gente precisa de ter ali um acompanhamento com o médico para poder fazer essa solicitação, tá? Então, por isso que depende, porque tem laboratórios que trazem um panorama maior de genes, que inclui também genes relacionados a câncer, e outros não. É mais específico mesmo para obesidade ou para outras condições relacionadas ao metabolismo, tá? A pergunta número 4. Apenas o teste genético é necessário? Não, né? Se eu tenho teste genético, ele é um adicional para as minhas estratégias, mas só ele sozinho não é suficiente para fazer a estratégia individualizada. Eu preciso saber mais sobre todo o histórico do paciente, conhecer o mais profundamente possível para poder fazer a estratégia personalizada. O teste genético, unicamente, a gente não é para fazer recomendação, porque eu tenho esse gene aqui específico, então eu vou fazer aquela estratégia. Não, é uma combinação de coisas. Tem o gene, tem a condição clínica, tem uma série de coisas e a gente vai montando. Eu costumo falar que é como se a gente estivesse montando mesmo um quebra-cabeça, porque é basicamente isso mesmo. E a quinta pergunta é: sem o teste genético, é possível fazer uma abordagem individualizada? Porque muita gente fala assim, poxa, mas o teste genético é caro. Realmente, que é outra pergunta que muita gente faz, assim, super frequente. Qual é o custo disso? Um teste genético hoje vai variar entre R$800 até R$3.000, dependendo do laboratório. Por isso que eu falei, coisa mais importante, conhecer o laboratório, quais são os genes que são avaliados, como que é avaliado, isso é importante, como que é o laudo, para a gente poder entender também e saber o que tem ali de interessante. E aí, você, com base nisso, né, assim, obviamente, não é de 800 a 3 mil reais, não é uma coisa que todo mundo possa pagar. Então, poxa, mas se meu paciente ele não pode fazer o teste genético, eu consigo fazer alguma estratégia individualizada? Claro que consegue, porque quando você conhece algumas variantes genéticas, você consegue identificar alguns comportamentos muito específicos e algumas respostas. Principalmente quando você vai conversando bem, fazendo uma boa análise do histórico da pessoa, e aí, essa tendência a comer mais doce, essa tendência a ter o ciclo circadiano trocado, fica mais acordado à noite, e tem uma compulsão mais noturna, e tem uma facilidade para ganhar peso quando está em situações maiores de estresse. Então, quando você vai fazendo uma boa análise e você já entende que tem influência ali do FTO, que tem influência do MC4R, que são os nomes dos genes mais conhecidos, por exemplo, você já consegue identificar, poxa, talvez essa pessoa tenha uma interferência aqui, nesse gene. Então, eu vou pensar numa estratégia específica para isso. Então, dessa forma, a gente vai individualizando. Não necessariamente tendo ali o resultado, né, do teste genético, mas você já vai conseguindo pensar em estratégias individualizadas com o que você tem de histórico. Dá super para trabalhar e dá super para fazer estratégias individualizadas sem o teste genético. O teste genético ele vai confirmar ou não aquilo que você está supondo em termos de alteração do que pode funcionar. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, hipertrofia, redução de risco de doença, a gente tem vários caminhos. Você pode seguir um caminho ou outro, mas saber especificamente qual vai ser o caminho melhor e mais eficiente para o paciente, quando a gente tem esses atalhos, acaba ficando mais fácil. Então, é basicamente isso. Então, o teste genético, ele auxilia na nossa prática clínica, mas ele não é soberano a tudo, até porque é o que a gente mais fala, que a genética ela não é destino, a gente consegue entender várias coisas, mas a gente precisa compreender o paciente como um todo, tá? Então, são essas as perguntas mais frequentes que eu recebo em relação a teste genético. A gente espera que um dia talvez realmente fique mais acessível para toda a população, porque realmente é importante, faz a diferença quando a gente começa a utilizar isso na prática clínica. Você consegue identificar algumas coisas super, super importantes. E no passar dos próximos vídeos eu vou falando de alguns genes mais específicos. Muita gente já sabe, já conhece, principalmente as pessoas que já nos acompanham e já foram nos cursos, já participaram de vários cursos nossos,
já sabe, assim, de alguns genes específicos, FTO, MC4R, PPR gama, são os genes mais falados, mais comentados, mas existem vários outros e no futuro eu vou fazendo vídeos relacionados a cada um desses genes, porque aí vocês vão anotando, essa pessoa que tem essa alteração, ela pode ter essa característica aqui, então eu já vou supondo e tentando fazer estratégias individualizadas, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!